Fala, turminha das orquídeas, bem-vindo ao canal Orquídeas com Marcelo Damante. Hoje a gente vai montar arranjos naturais com orquídeas e plantas ornamentais. Tá aqui uma bacia, tá, de cerâmica, uma bacia de barro, tá aqui um tronco, tem orquídeas aqui e deste lado meu aqui, do lado direito, tem algumas plantas ornamentais, como antúrios, mini samambaias havaianas, tá? Mas, primeiramente, vou mostrar para vocês aqui como eu vou fixar o tronco no vaso, tá? E, posteriormente, a gente vai dando sequência. Para você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ficar por dentro de tudo que a gente posta. E não se esqueça de deixar o seu dedão aí. Curta esse vídeo, porque eu tenho certeza que você vai adorar. Depois da vinheta, a gente inicia os nossos trabalhos. Então, vamos lá? Olha só, tô com essa bacia aqui, tá vendo? Ela tem um formatinho aqui, como se fosse umas estrelinhas. Muito bonita essa bacia. Ela deve ter aqui uns 35 de boca, tá? Por uns 15 de altura. Uma bacia muito interessante aí. Eu vou fixar, então, o tronco aqui no centro da bacia, tá vendo? Vai ficar assim, tá vendo? Lembrando que pra gente fazer a perfuração aqui, eu vou utilizar broca de parede, tá? Eu utilizei aqui broca de numeração 6, tá bom? Olha só o furo aqui, como é que ficou, tá vendo? 2 furinhos aí ao centro. Lembrando que essa bacia tem um furo lateral, tá? Se a sua bacia tiver um furo central, você vai ter que fazer mais furos aqui, tá? Pra água escoar, certinho? Vendo aonde ele vai ficar, justamente, é isso aqui que eu quero, tá? E eu tô aqui com aqueles parafusos rosca soberba, uns parafusinhos amarelos, tá vendo? Você encontra em ferragista, tá? Bem fácil acesso, ok? Pessoal, com a ajuda de uma furadeira, eu coloquei aqui uma broquinha de metal, tá? Broca de metal, fura metal, mas também fura madeira. Essa broquinha aqui, se eu não me engano, é uma broquinha número 4, tá? Essa broquinha tem que ser mais fina do que seu parafuso. Isso aqui vai facilitar o parafuso penetrar na madeira. Então, depois que eu coloquei aqui, eu mostrei pra vocês, eu venho fazendo a marcação e a furação na madeira. Bom, terminei aqui. Agora eu venho com o parafuso que eu mostrei pra vocês e lembrando de colocar uma arruelinha aqui na ponta, tá vendo? Porque isso vai facilitar o travamento aqui no vaso, certo? Estou aqui com uma parafusadeira agora, tá bom? Aquela ponteirinha Phillips. E a gente vai colocar agora, parafusar o parafuso aqui, fixando o tronco no vaso. Pessoal, essa parte aqui agora faz um pouco de barulho, né? Mas, ossos do ofício. Ok, coloquei aqui. Vamos para o segundo. Pronto. E olha só como ficou. Tá vendo? Ó, tô segurando aqui pelo tronco. Já mostra pra mim que tá bem fixo, né? E olha que legal. O furo tá aí no fundo, ó. Tá vendo? Esse vaso é interessante porque ele tem esse furo lateral, então eu nem precisei fazer furo no centro. Então tá pronto essa primeira etapa nossa. A parte do tronco, ideal que seja um tronco já seco, ok? Pode ser um tronco de ipê, pode ser um tronco de aroeira, um tronco de cedro. Lembrando que tem que ser seco, porque geralmente essas madeiras têm muito tanino, então não é qualquer madeira que a orquídea vai gostar de se fixar, tá? E essas madeiras que eu falei pra você, essas 3, elas vão possuir um cerne bem firme, bem duro, rígido, então você vai ter aí um arranjo com a durabilidade bem maior. O próximo passo agora é começar a adicionar as orquídeas aqui ao tronco, tá? Estou aqui com orquídeas Denfal. Importante essa fase aqui agora é o seguinte, você selecionar orquídeas que floresçam pelo menos mais de uma vez por ano, que é o caso dos Denfais e também das Phalaenopsis, tá bom? Essas orquídeas, elas tendem a florir mais vezes ao ano, então você vai garantir que você tenha arranjo com flores, né, assim, com mais durabilidade, ok? Agora, pessoal, com a ajuda de musgo esfagno, eu vou colocar aqui, eu vou adicionar, tá, na raiz. Eu já tirei essa orquídea do vaso. Ela veio com um pouco de fibra de coco, tá? Mas eu vou adicionar o musgo, que para essa etapa inicial da fixação da orquídea no tronco, vai ser mais ideal, tá? Vou colocar aqui uma quantidade boa, né, que envolva essas raízes, tá? Vou colocar aqui deste lado. E com a ajuda de uma cordinha de sisal, que eu já até deixei cortada aqui, pra gente agilizar nosso vídeo, tá vendo aqui? Olha só. Eu começo aqui então, tá, a fazer essa fixação. Só um ponto muito importante dessa fixação aqui, esse é um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado. A orquídea precisa ficar realmente bem fixada, tá, aqui ao tronco, porque é isso que vai garantir que ela emita raízes, né, e que ela agarre aqui no tronco com uma facilidade maior, ok? Vou mostrar pra vocês aí como é que ficou. E aí, tá vendo? Olha aqui.
E agora vou adicionar mais uma cordinha aqui, mais uma volta. Já adicionei a primeira orquídea, agora vamos para a segunda orquídea, tá? Assim que eu finalizar, vou mostrar para vocês como ficou. Agora sim, vamos dar um nó. Tô dando um nó cego aqui mesmo, porque à medida que essa planta enraizar aqui, não vai ser preciso mais desse cordão aqui. Pode cortar e retirar ele, certo? E olha só como ficou. Olha que bonito. Olha só. Uma haste para cá e uma haste para lá. Bem legal. A parte das orquídeas já está finalizado. Agora a gente vai para as plantas ornamentais. Neste arranjo iremos utilizar mini antúrios, tá? E mini samambaias. Essas samambaias aqui são as havaianas. Mini samambaias havaianas. Vamos lá para o processo? Vamos utilizar substrato para plantas comum, normal, tá? Vamos preencher aqui de substrato e adicionar as plantas. Vou adicionar o substrato aqui, tá? Igual eu falei para vocês, substrato comum para plantio. Deixei ele aqui embaixo porque eu trouxe o saco cheio. Não vai ter como colocar em cima da mesa que vai ficar meio complicado, não é verdade? Eu já tô meio sumido aqui no meio dessas plantas. Adicionei aqui. Bom, acredito que agora tá beleza. Bom, forrei aqui já. Vamos iniciar aqui pelos antúrios então. Vou colocar essas plantinhas opostas umas às outras, pessoal. Tá vendo? Olha só. É um cansativo, pessoal. Vou dar uma aceleradinha nele aí, tá? Mas nada que atrapalhe o entendimento de vocês, não. Certo, os dois antúrios já estão aqui, então. Ou essas aqui, pra mim, são extraordinárias. Olha o tanto que essa mini samambaia é linda. Gente, isso é perfeito. Perfeito, perfeito. Eu já vi um arranjo desse, feito por outra pessoa uma vez. Eu fiquei encantado. Bom, uma samambaia daqui. Olha só, que coisa mais linda. Já dá pra vocês terem uma noção aí, né? Tem gente que gosta de fazer bem mais cheio. Só que as plantas vão crescendo depois, né? Então acho que fica aquela coisa meio tumultuada. Eu não gosto muito. Mas essa parte aqui, gente, de detalhe, né, essa produção, fica de acordo com quem está confeccionando o arranjo. A gosto, né? A gente vai temperar a comida e fala sal a gosto. Aqui, a quantidade de planta, o mix de planta, é a gosto da pessoa que está fazendo. E vamos utilizar aqui casca de pinos polida, né? Uma casca de pinos mais bem trabalhada para dar um acabamento bonito aqui por cima do vaso. E a questão da adubação, uma coisa muito importante aqui nesses vasos. Como essa maioria dessas plantas aqui são folhagens, né? Da parte de baixo, a gente tem os mini antúrios aqui, que é uma folhagem mista, né? Uma folhagem com flores modificadas, né? Na verdade, isso aqui não são flores, são folhas modificadas. Perdão, falei errado. Folhas modificadas. Então, são folhagens. A gente pode trabalhar aqui com um adubo que funciona para todo tipo de planta, que é o osmocote, ou a gente pode trabalhar também com adubações, aquele adubo 10-10-10, também vai funcionar bem para essas plantas. E para as orquídeas a gente vai trabalhar ou com saquinhos de osmocote pendurados aqui em cima, que toda vez que a gente molhar as orquídeas, esse osmocote vai sendo liberado lentamente, ou se não, adubos de diluir, né? A gente pode usar aqueles adubinhos da Forte, muito interessante, 9,45,15, adubos de manutenção, 20-20-20, que vai funcionar muito bem. Bom, agora sim, prontinho, plantadinho. Vou levantar aí mais perto da tela para vocês verem como isso aqui ficou bonito. Olha só. Pessoal, realmente uma coisa extraordinária isso aqui, viu? Tem gente que usa até vasos maiores para fazer bem mais cheio. Tá vendo? Vou adicionar a casca agora para a gente finalizar, então, o arranjo. Casca de pinos polidas em mãos. Então vamos adicionar aqui agora no vaso, tá? Pessoal, por que eu gosto de trabalhar com a casca? Porque fica uma coisa mais natural, né? O foco aqui é produzir um arranjo natural com o tronco, tá? Arremeter, então, ali uma coisa bem natural, né? A natureza. Tem gente que gosta de adicionar aquela pedra branca. Eu não sou muito fã, não. Acho muito artificial neste caso aqui, tá? Vou adicionar deste lado aqui agora. O arranjo ficou tão grande que eu tô desaparecendo aqui atrás dele. Prontinho. Pessoal, vou virar a câmera e mostrar de fato o arranjo para vocês bem próximo, para vocês verem a riqueza dos detalhes. Eu sou fã disso aqui, meu Deus. Pessoal, olha só a riqueza de detalhes que ficou este arranjo natural com orquídeas e plantas ornamentais. Olha essa mini samambaia havaiana. Que planta maravilhosa. Aqui os mini antúrios, igual eu falei para vocês, tá? Tem um branquinho daqui, tem um mais rosadinho pro lado de cá, a casca de pinos polida, né? Dá um contraste com o vaso, o tronco, as orquídeas. Realmente é uma peça aí muito bonita para você adicionar aí a um centro de mesa, né?
num evento, com certeza fica muito bonito, dá um requinte no ambiente, não é verdade? Se quiser adicionar mais orquídeas, né, mais plantas, igual eu disse, isso aí fica muito da vontade da pessoa, do tamanho do vaso, do tamanho do tronco. Espero que vocês tenham gostado bastante, tá? É uma coisa aí até razoavelmente fácil de se produzir e que, de fato, fica extraordinário. Pessoal, um forte abraço, até o próximo vídeo, um beijão, tchau!